nosso quadro de hoje do Direito do Trabalhador, vamos falar sobre um tema um tanto quanto chato. Falar sobre as doenças profissionais. Um mal que atinge uma enormidade de colaboradores por esse Brasil afora. Eu queria saber qual que é a diferença entre doença do trabalho e doença profissional. A definição das duas, elas são um tanto quanto concomitantes, ou seja, elas se interligam. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é o seguinte, a doença profissional, ela é aquela que a própria atividade do trabalhador, ele já gera o risco àquela situação. Por exemplo, uma pessoa que é uma degustadora de cerveja. A degustação da cerveja, ela pode causar problemas hepáticos em virtude da ingestão de álcool. Então é uma doença já prevista para aquela função. Já na hipótese da doença do trabalho, é aquela que as atividades do trabalhador geraram aquela sequela. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com limpeza. Aquela atividade de ficar varrendo, levantando a mão para limpar vidros ou limpar a casa, então vem ocasionar bursites, artrites, doenças do campo, entre outras tantas doenças ortopédicas, aí sim é considerada, então, no caso da doença de trabalho. Então, assim, elas andam muito próximas uma da outra, tanto que ambas, a efeito da Previdência, o benefício é basicamente o mesmo. Se eu precisar me afastar do trabalho, como devo proceder? Bom, na verdade, quem fala se você deve se afastar do trabalho ou não é o seu médico. Então, como você deve fazer? Você procura o seu médico vai lhe dar um atestado. E em cima daquele atestado, o seu empregador vai ter que obedecer. Então, o médico vai lá, você vai no médico, o médico vai falar que você está com um problema tal de saúde, citar qual é o CID, que é o Código Internacional de Doenças que você está sendo acometido, e qual é o período que você tem que descansar. E você vai ficar lá em casa descansando. E durante esse período de afastamento, existe alguma indenização? Sim, existe indenização. A indenização é o seu próprio salário, sem sofrer nenhum tipo de prejuízo. Se o seu afastamento for inferior a 15 dias, o seu empregador vai lhe pagar normalmente no contra-cheque, no depósito em banco, seja a forma que for o pagamento que você recebe mensalmente, ele vai lhe pagar sem nenhum tipo de desconto por essas ausências que você teve. Se o seu afastamento for superior a 15 dias, o seu empregador lhe encaminha o INSS, onde você passará por uma perícia e a partir do 15º dia você passa a receber o benefício previdenciário diretamente do INSS, que se for considerada essa doença com causa ou com causa da sua condição de trabalho, você vai receber o benefício na modalidade 91 e não vai sofrer nenhum tipo de desconto ou abatimento em cima do salário que você recebia, guardado o teto máximo do INSS, que hoje é 4.300 alguma coisa. Então, os valores dos seus salários, em momento algum, vão ser prejudicados. Quando devo receber o adicional de insalubridade? O adicional de insalubridade, ele é devido sempre que o trabalhador expor em risco a sua saúde. Então, toda vez que o trabalhador colocar em risco a sua saúde, seja por manuseio de carga, poeira, lugar úmido, não importa, qualquer motivo que coloque o trabalhador em risco a sua saúde, ele terá direito a uma indenização que popularmente se diz adicional de salubridade, que é calculada sobre o salário mínimo no percentual de 10%, 20% e 40%, que é o risco mínimo, médio e máximo. Então, o adicional de salubridade ele veio para indenizar ou complementar o risco que esse trabalhador teve em expor a sua própria saúde. Óbvio que do adicional de salubridade nasce o adicional de periculosidade, nasce o adicional de risco e outros tantos adicionais que você, trabalhador, tem direito. E se você tiver alguma dúvida, venha conosco, venha para o sindicato, vamos conversar, estamos lá à disposição de todos.